Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à 25ª edição do PEC Nordeste. E hoje a gente vai falar um pouco da equinocultura. Eu trouxe aqui o Milano, veterinário com vasta experiência aí na questão da equinocultura. E uma palestra hoje que vem, para quem é criador, vai acrescentar bastante no dia a dia de vocês, certo? Milano, ele tem formação de nível médio profissionalizante como técnico de agroindústria, é graduado em medicina veterinária pela Faculdade de Terra Nordeste, FATEM, foi estagiário na área clínica e cirúrgica de animais de grande porte e hoje ele é atualmente responsável pelo setor de clínica médica e neonatologia equina do Aras Integral, certo? A palestra hoje é Desmistificando a Neonatologia Equina, cuidados iniciais com o potro neonato. Bom dia a todos. Como o Eugênio falou, eu me chamo Milano, sou médico veterinário formado pela FATEM e atualmente eu sou médico veterinário responsável pela área clínica e a neonatologia do Aras Integral. Hoje a gente vai desmistificar um pouco a neonatologia equina, e conversar um pouco sobre os principais cuidados com o potro neonato. Não tem como a gente falar do potro neonato sem antes falar da égua gestante, que é quem vai desenvolver o nosso potro, o nosso produto final. As éguas gestantes, as receptoras principalmente, elas são uma classe muito negligenciada dentro da criação, como a gente sabe. Na maioria das vezes elas não recebem uma nutrição adequada, não recebem um protocolo sanitário adequado para estar desenvolvendo bem esse potro, E os principais cuidados que a gente tem que ter com o manejo dessa égua é principalmente separar as éguas prenhes do restante do lote de éguas vazias, principalmente para evitar acidentes, facilitar o manejo sanitário, não confinar essas éguas para evitar principalmente a questão do estresse. Deve ser evitado exercícios extenuantes no terço final da gestação. Os partos eles devem ser situados onde for possível fazer inspeções diárias. Essas éguas elas devem ser colocadas em piquetes de qualidade e piquetes onde a equipe toda consiga passar o olho várias vezes ao dia. A alimentação deve ser de qualidade, e água disponível durante o dia. Outra questão muito importante é a vacinação e vermifugação dessas éguas, através desses protocolos que a gente vai conseguir garantir a imunidade do potro através do colostro. Os principais agentes que a gente tem que se preocupar são os que causam aborto, na espécie equina, principalmente a leptospira e o herpes. Então, no meu protocolo, eu costumo vacinar esses animais para lepto no 3º e 8º mês, na primeira fase e na segunda fase da gestação, e para herpes vírus no 3º, 5º, 7º e 9º. No 10º mês, eu vacino com alérgico, que pega uma gama maior de patologias para garantir uma imunidade maior, um espectro maior no colostro. Também faço a vermifugação dessas éguas no 10º mês. E aí eu falo também para considerar vacinas para diarreias, vacina para rodococos, de acordo com o histórico da propriedade. Será que vale a pena vacinar? A gente não tem comercialmente vacinas disponíveis para diarreia própria para equinos, mas a gente tem para suíno, para bovino, que a gente consegue adaptar e usar com segurança algumas delas. Para rodococos a gente já tem. E o que é o parto? O parto ele é o processo de expulsão do nosso produto, do nosso feto, do meio intrauterino para o meio externo. E esse processo ele depende de uma cascata de mudanças endócrinas. Assim como na gestação, que a gente tende a pensar que é uma única manifestação progesterônica, e ela depende de inúmeros outros hormônios, inúmeros outros fatores, assim também acontece com o parto, Ele depende, além da progesterona, de hormônios como os estrógenos, o cortisol, a relaxina e as prostaglandinas. E por conta dessas características endócrinas e das características anatômicas e fisiológicas da égua, esse momento ele tende a ser muito rápido e pode durar até menos de 1 hora, devido às contrações vigorosas que a égua apresenta, e ao tipo de placentação microcotiledonária, que tende a descolar mais rápido e expulsar mais rápido esses anéis. O parto é dividido em 3 fases.
A primeira fase é a fase prodrômica, ou de preparação, onde a égua vai se preparar para o parto propriamente dito. A segunda fase é a fase de expulsão do produto, ou do feto. E a terceira fase é a fase de expulsão das membranas fetais ou do livramento. A gente vai detalhar um pouco em cada uma delas. Na fase prodrômica, ela dura em média de 1 a 2 horas, né? Mas tem uma variação que pode durar desde 30 minutos até 4 horas. E é nessa fase que o animal vai apresentar aqueles sintomas clássicos do parto, né? Que se assemelham aos sinais de abdômen agudo. A égua tende a cavar, ela deita, né? Ela rola, a égua vai suar. Isso é completamente normal. A gente tem que ter essa capacidade de reconhecer que isso é um parto e não um caso de abdômen agudo. Né? E o que marca a transição dessa fase de preparação para a fase de expulsão do produto, que é o parto propriamente dito, é o rompimento do alantocóleo, né? Que é lá na região da estrela cervical da placenta. Esse alantocóleo vai romper essa membrana e o ponto vai se insinuar no canal do parto. Nessa fase a gente tem o relaxamento e dilatação das céfixes e também o relaxamento dos ligamentos pélvicos para facilitar a insinuação do ponto no canal do parto e a sua expulsão também. E vai ser nessa fase que a gente vai ter o começo da contração endometrial. Também é nessa fase que o ponto realiza a rotação da sua metade cranial, onde ele vai... Tem como rodar o vídeo para mim? É nessa fase que o ponto ele vai fazer essa rotação da sua metade cranial, indo de uma posição dorsopúbica, como a gente consegue ver. Volta para mim. Ele vai nessa posição dorsopúbica, como a gente consegue ver na imagem, para uma posição dorsosacral, e ele vai mudar a posição dos seus membros também, indo de uma posição flexionada para uma flexão estendida, para que ele consiga se encaixar no canal do parto, então sair. A terceira e última fase, né? Na verdade, estamos na segunda fase, que é a expulsão do produto, e ela dura de 20 a 30 minutos. E ela é caracterizada pelo início dos esforços intensos da égua e geralmente ela está em decúbito lateral com os membros estendidos. Algumas éguas, principalmente éguas que não são tão experientes, elas podem ficar levantando, deitando. Então é importante que a gente respeite, né, o comportamento dessas éguas e fique mais observando mesmo. Né, e vai lá marcando o tempo. Deu meia hora, essa égua está levantando, deitando, não conseguiu exteriorizar a âmbito, a gente não vê o ponto saindo. Aí eu acho legal você intervir e verificar o que está acontecendo. Mas no mais só observa. Né? Então, como eu já falei, o que marca a transição da fase de preparação para a fase de expulsão do produto é a ruptura do alantocóleo, que é lá a estrela cervical, e vai ter a entrada do feto no canal do parto, a eliminação do fluido alantoidiano, né, que é o que a gente costuma falar que rompeu a bolsa. Você vai ver a égua eliminando esse líquido, que é uma quantidade razoável, e vai ter a passagem completa do feto pelo canal do parto. E aí o ponto nasceu. Ela passou por esse período de esforço intenso, a égua tende a descansar, né, por pelo menos 15 minutos. A égua deita, fica conectada lá com o ponto através do cordão umbilical, e essa é uma fase muito importante também que a gente respeite, que a gente deixe acontecer de forma natural. Pois nesse período de descanso, o cordão umbilical ele continua pulsando sangue para o ponto, né, e isso é fundamental na volemia do ponto pós-parto. Então ele continua pulsando, e essa pulsação de sangue ela vai interferir também na constituição. Pode perguntar. E no caso do ponto ficar preso dentro da placenta, você fala que a gente tem que deixar lá esses 15 minutos. E quando o ponto fica preso? Pronto. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, mas aí essa é a importância do parto assistido, porque quando você está assistindo, você consegue ver que o ponto não conseguiu romper, e aí você intervém. Entende? Nesses casos que ele não rompe, aí a gente faz a ruptura de forma manual, tanto do saco amniótico, que recolhe ele, como quando tem um descolamento prévio de placenta. Eu vou mostrar umas fotos. Só uma pergunta para poder fazer as perguntas. As perguntas vamos fazer no decorrer ou para o final? Para a gente... no final a gente tem um tempo, mas se quiser interrompendo para a gente não... Porque eu já passou por manejo de pastagem, eu queria perguntar sobre as vacinas também, mas eu não queria atrapalhar. Então pronto, você pode, no final a gente discute essa. Mas se alguém quiser interromper também, não tem problema não. E aí, o cordão umbilical continua pulsando sangue para o ponto. E isso vai influenciar diretamente na volemia desse ponto. Então é importante que a gente deixe acontecer de forma natural. E ele vai ser rompido ou quando a égua levantar, ou quando o ponto começar a iniciar os seus movimentos.
E aí, a terceira e última fase é a fase de expulsão das membranas fetais, onde a gente tem a expulsão da placenta, né? Ela pode ocorrer desde 15 minutos após o parto, que geralmente são éguas mais velhas, mais experientes, né? Ou até mesmo até 3 horas. Ela começa imediatamente após a expulsão do produto, com o cordão umbilical e o saco amniótico. No caso, se essa fase de expulsão das membranas fetais se prolongar mais do que 3 horas, a gente já começa a considerar uma retenção de placenta. E aí a gente precisa intervir, né? A gente tem algumas técnicas manuais e medicamentosas também para isso. Após a expulsão total da placenta, ela deve ser pesada e avaliada. O peso da placenta nos traz algumas informações importantes. Placentas muito pesadas indicam um edema, indicam que teve uma hemorragia, algum sangramento a mais no momento desse parto, né? E aí a gente já tem algumas informações que precisa dar mais atenção para esse ponto. Placentas muito leves, abaixo de 8% do peso vivo do ponto, são placentas que indicam insuficiência placentária, ou seja, esse ponto não teve a oxigenação e a nutrição adequada que ele precisava enquanto ainda estava dentro do útero. Então isso já chama a nossa atenção também, que esse ponto pode ser um ponto que vai nos dar problema. Avalia também enquanto a coloração e integridade, né? A placenta ela deve ser um vermelho vivo e aveludado, né? Placentas com muita secreção, placentas muito amarronzadas, com conteúdo purulento até, nos remetem a um processo de placentite, né? Um processo infeccioso que aconteceu ainda na vida intrauterina desse ponto e que já nos deixa de orelha em pé também, porque esse ponto vai precisar de cuidados. Vai passar. Eu trouxe um vídeo, né, de expulsão da placenta, como vocês podem ver. Esse final, o que está no final, esse rolo, é o saco amniótico que recobre o poto. Eu costumo dar um nó para ficar mais pesado e a placenta ser expulsada de forma mais rápida, e também para evitar o contato do poto com esses anexos, né, para evitar uma contaminação por via oral. E aí a gente entra naquele ponto que a gente já comentou, que é a importância do parto assistido. Após o parto, esse neonato ele passa por um período de adaptação, né, e eles têm inúmeros desafios a vencer. Então é de extrema importância você conseguir acompanhar o parto, né, e intervir quando for necessário. Além de todo esse cuidado de atenção ao parto, tem todos os outros cuidados pós-parto, né, que a gente tem que observar, como a injeção do colostro, a desinfecção do cordão umbilical, que é uma das principais fontes de contaminação, a amamentação e a excreção do mecônio. E aí, voltando para essa importância do parto assistido e do imediatismo com que a gente precisa atuar, o feto ele praticamente não produz glicose, né? Então ele era um ser totalmente dependente da mãe, tanto para a oxigenação quanto para a nutrição, e aí ele passa para o meio externo em que ele precisa se adaptar e ser totalmente independente, digamos assim. Sendo que enquanto ele está na vida intrauterina, ele depende totalmente da mãe. E aí, ao nascer, a sua reserva de glicose é basicamente para que ele consiga se levantar e mamar. Então, se o corpo não levantou, não mamou, ele vai entrar no estado de hiporexia e anorexia. Por isso que a gente precisa acompanhar e dar esse suporte a esses pontos. A fase de transição da vida fetal para a vida extrauterina é um período muito importante, né? E é o período mais crítico, digamos assim, da vida do poto, pois ele vai passar, como eu já falei, dessa fisiologia intrauterina, que ele é totalmente dependente, para uma vida extrauterina, onde ele tem que se virar, né? Esse período ele dura de 3 a 4 semanas, basicamente o primeiro mês de vida do poto, e é nesse período que vai ocorrer a maturação dos órgãos e das suas funções. Quando ele nasce, o sistema orgânico dele não é totalmente desenvolvido. Então ele precisa desse cuidado, ele precisa desse acompanhamento realmente como um bebê. E é nesse período também que vai ocorrer a maior atividade endócrina. E aqui eu trouxe algumas características que diferenciam o poto neonato de um cavalo adulto. Fisiologicamente, eles não funcionam da mesma maneira. Então, se você tratar um poto da forma que você trata um cavalo adulto, provavelmente você vai ter problemas, né? E para quem é médico veterinário, a terapêutica muda totalmente, a forma de abordar. E se você realizar nele o que você faz no cavalo adulto, provavelmente você vai perder esse poto.
no que diz respeito à composição de água, né, dos líquidos que compõem esse animal. Um cavalo adulto ele chega no máximo a 70% de água, enquanto que um potro ele pode chegar até 85% do seu peso é composto de água. E essa água, grande parte, né, enquanto que no cavalo adulto ela está no meio intracelular, no potro ela está totalmente dividida. 50% está no meio extra e 50% está no meio intra. Mas a grande questão é que essa água que está no meio extracelular, ela não está dentro dos vasos, como a gente pode ver. Ela está principalmente no intestino, né? Então, quando os potros nascem, eles nascem hiperidratados, justamente por essa questão. Na natureza, eles não são predadores, eles são presas. Então, logo após o nascimento, ele precisa nascer, levantar e seguir a vida dele. Então, eles nascem com essa reserva a mais de água, né, para que eles consigam levantar, mamar, e essa reserva de glicose. E aí, se o potro consome essa reserva energética e essa reserva de água, e ele não repõe, provavelmente ele vai ser aquele potro que deita e dorme muito e não levanta, e que se você não intervir a tempo, vai lhe dar problema. E aí, no que diz respeito à avaliação do neonato pós-parto, muitas vezes o fato de você protelar a avaliação geral do neonato, para você observar alguns outros fatores, né, no momento do parto, você pode perder esse time, você perde esse tempo, que ele é um tempo crítico para que você consiga intervir, né? Então, desta forma, antes de você proceder até mesmo o exame físico específico do neonato, você avalia a condição geral desse potro após o parto. Ele é um potro que nasceu bem, é um potro que apresenta coordenação, que está ativo, que tem tônus muscular, e aí você classifica se ele vai precisar de intervenção rápida ou não. Pronto, aí a gente... Eu trouxe alguns estímulos, né, adaptativos e os principais desafios que esse potro tem que enfrentar ao nascer. O primeiro deles é a respiração. Ele recebia oxigênio e nutrição através da placenta e agora ao nascer ele precisa respirar através dos seus próprios pulmões, então esse é o primeiro desafio. Né? O frio também, essas éguas geralmente o normal é que elas venham a parir à noite, então a termorregulação é um desafio. As mamadas e a locomoção, como eu já falei, esse potro precisa levantar rápido e mamar de forma rápida também. É a micção e a defecação e as interações, né? Tanto quanto ao ambiente, e aí a gente vai avaliar a forma que esse potro se comporta aos estímulos externos e a sua interação com a mãe e a atividade e consciência desse potro. E aí, mais específico, a gente tem o score apta para avaliação em até 1 minuto após o nascimento desses potros, que foi desenvolvido por Virginia Apta, né? E ele foi trazido da medicina humana e a gente adaptou para a medicina veterinária. O que é o score apta? Nele a gente vai avaliar alguns parâmetros no primeiro minuto após o parto, como eu já falei, né? São eles a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o tônus muscular e a estimulação nasal. E de acordo com a avaliação de cada um desses parâmetros, eu vou pontuar de acordo com a resposta que o meu potro me der. Um potro que tem uma frequência cardíaca ausente, eu pontuo como 0. Uma frequência cardíaca menor que 60, eu classifico como 1 ponto. Uma frequência cardíaca maior que 60, como 2 pontos. E assim eu faço também com a frequência respiratória, o tônus, né, se ele está flácido, se ele tem uma flexão das extremidades dos membros, ou se ele adota a posição external. E aí eu vou pontuando. Se no final de tudo a soma desses pontos for entre 7 e 8, eu tenho um neonato normal. Se a soma desses pontos der entre 4 e 6, eu tenho um ponto que apresenta uma depressão moderada. Com a pontuação entre 1 e 3, eu tenho um ponto marcadamente deprimido, que precisa que eu haja, né, que eu venha intervir no seu manejo. E o 0, ele indica óbito, é um ponto que nasceu morto. E aí, como eu já falei, eu procuro intervir o mínimo possível nesse momento do parto com a égua, para não influenciar nesse sprint da égua com o potro, mas só pelo seu olhar você consegue identificar se aquele é um potro normal ou não. Um potro que nasce, que já se movimenta, que tenta ficar em decúbito external, que tem reflexo de sucção, você sabe que ele é um potro normal. Então, pelo comportamento geral, você consegue fazer essa caracterização sem precisar ir lá auscultar o potro. E aí, conforme a égua promove a lambedura desse potro, ela estimula
que ele estenda os membros anteriores e adote a posição em estação, né, que ele fique em pé. Isso deve ocorrer até 1 hora. Como a gente pode ver no vídeo, a égua lambe o potro, né, e ela faz isso buscando algumas alterações na natureza. Quando ela lambe o potro, ela lambe desde a ponta do focinho até a ponta do rabo, procurando realmente alterações. E aí, na natureza, quando ela identifica que aquele potro é um potro que nasceu com alguma anomalia, ela tende a abandonar. Então é por isso que todas elas adotam esse comportamento. E aí você vê que ela lambe, o potro estende os membros anteriores, e aí com mais um tempo ele vai tentar ficar em estação, né? Tentar se levantar. O reflexo de sucção ele deve ocorrer entre 5 e 10 minutos após o nascimento. A ingestão do colostro ela tem que ocorrer criteriosamente em até 2 horas após o parto. E a eliminação do mecônio ele deve ser totalmente eliminado em até 12 horas. Pronto. Principalmente quando o potro, isso ocorre quando o potro não consegue romper o saco amniótico. E aí ele tende a aspirar um pouco do líquido amniótico. Então a gente faz essa limpeza manualmente, de retirada no sentido da cabeça para o focinho, mas sempre tentando livrar a boca. Isso. Eu vou detalhar aqui. E aí, como eu já falei dessa avaliação geral do neonato, né, do comportamento, para verificar se ele é um potro normal ou não, a gente avalia principalmente a questão da consciência desse potro. Se tem um reconhecimento materno, tanto a égua reconhece o potro como seu filho e o potro reconhece a égua como mãe. Se tem a interação deles dois, né, essa égua tende a lamber, a procurar o potro, a chamar por ele. O tônus muscular, se esse potro se movimenta, se ele tenta ficar malhadinho, né, em decúbito external, se ele tem coordenação motora e como é a movimentação desse potro. Então, por esses parâmetros a gente consegue avaliar. Eu vi no vídeo, esse vídeo é imediatamente após o parto, você vê que o potro já se movimenta, que ele procura ficar malhado. Então, esse é o comportamento normal do potro. Um potro que nasce e ele passa mais de 5 minutos deitado, sem responder aos estímulos, sem se movimentar, ele é um potro anormal, um potro que já está lhe mostrando que ele nasceu com um problema. E aí você vai observar também a nutrição interal, se esse é um potro que ele está mamando, se ele tem uma boa sucção, né? A gente tem que ter esse olhar clínico para conseguir classificar as mamadas, se ele consegue pegar o peito e se ele suga bem, se ele consegue deglutir esse leite, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas tem alguns potros que chegam a pegar o peito da égua, pegam o dedo, sugam, mas aí quando ele solta, que ele baixa a cabeça, o leite cai, o leite pinga todo na boca dele. Então esses potros, eles são potros que conseguem até pegar o peito, mas eles não conseguem deglutir. Então você vai precisar acompanhar e intervir nesses casos. Se esse potro realiza a digestão, né, a gente avalia tanto a defecação do mecônio, como também das fezes de leite. Você vai ver que é diferente. São as fezes amarelinhas, né, que você vai encontrar dentro da baia. Então isso indica uma boa digestão e uma boa excreção, né? Se esse potro está conseguindo defecar, ou ele é um potro que está distendendo, que está com o abdômen cheio de gás, que apresenta dor. Tudo isso a gente tem que observar, e também a questão da termorregulação. E aí, um resumão que a gente viu, né? O potro tem que seguir alguns critérios, alguns comportamentos dentro de alguns horários. Ele tem que se manter em decúbito external, ele tem que ficar malhadinho em até 5 minutos após o nascimento. Ele precisa ficar em pé em até 1 hora após o parto. Se ele demorar mais do que isso já nos deixa alerta. Ele precisa ingerir o colostro em até 2 horas após o nascimento. Se ele não fizer isso, a gente precisa auxiliar. E aí ele precisa eliminar todo o mecônio em até 12 horas também. Eu gosto muito dessa tabela, né? Que ela traz o resumo desses horários. Um potro normal, um potro saudável, ele fica em decúbito external em 5 minutos, ele tem um reflexo de sucção entre 5 e 10, ele fica de pé em até 1 hora e ele mama em até 2 horas. Se esse período aumenta um pouco, ele já nos deixa ali no sinalzinho amarelo, já nos deixa em alerta. E se esse período se prolonga muito, se ele é um potro que demora mais do que 10 minutos para adotar o decúbito external, se ele demora mais do que 15 minutos para ter um reflexo de sucção, você vê ele mesmo com a linguinha sugando, como se estivesse procurando o peito. Se ele demora mais de 2 horas
para ficar em pé, esse é um ponto anormal e você vai precisar auxiliar. E aí, quais são os principais sinais de alerta que a gente deve observar, né, para ficar de orelha em pé, para não correr o risco de perder esse ponto? O primeiro deles é um ponto que não levanta em primeira hora, é o primeiro e principal sinal de alerta. É um ponto que não sabe ou que não consegue mamar, é aquele ponto meio alheio à égua, que não acompanha, que não busca a égua. Né? O quarto, tenência ou diarreia, é um ponto que apresenta dor ao defecar, nos indicando uma retenção de mecônio, talvez, uma diarreia infecciosa. O ponto que não mama com a frequência adequada, né? Eles devem mamar com um intervalo de aproximadamente 40 minutos, tem um comportamento normal. O ponto, quando ele nasce, ele só faz 3 coisas: ele dorme, mama e investiga o ambiente. Então, se você chega na baia, o ponto levanta, tende a se esconder de trás da égua, vai lá, pega o peito, mama e depois corre um pouquinho, dorme, esse é o ponto normal. Agora, se você chega na baia, estimula e o ponto não levanta, ou demora muito para levantar, não procura o peito, não se esconde atrás da égua, você sabe que esse não é um ponto normal. E aí você tem que investigar o que está por trás disso, o que está fazendo esse ponto ficar assim. O ponto que fica muito tempo deitado, como eu falei, e as mucosas muito hiperêmicas, né? Tanto a mucosa oral como a mucosa em cima dos cascos. Quando você vê a coroa do casco muito vermelha, provavelmente esse é um ponto séptico que já vem de um processo infeccioso de dentro do útero. E aí, algumas perguntas que você que é criador deve se fazer, né? E vocês que são veterinários devem fazer ao proprietário ao lidar com o manejo de um ponto neonato. Esse ponto ele está mamando? E você deve ser capaz de classificar a qualidade dessa mamada. Ela é uma mamada boa, é uma mamada de qualidade ou não? O ponto que pega o peito e solta, essa não é uma boa mamada. Ele deve pegar o peito, segurar e passar pelo menos 30 segundos sugando e conseguir deglutir esse leite. O úbere da égua está distendido, porque se ele estiver distendido, esse ponto não está mamando. O úbere da égua está ejetando leite, né? A gente tende a pensar que aquele úbere que fica xiringando leite, ejetando muito leite, é porque a égua é boa de leite, não. Ele está derramando porque o ponto não está mamando. Então vale a pena investigar. A cabeça do ponto está suja de leite, isso não deve acontecer. Se acontece, é porque ele ou não tem uma boa sucção ou não está conseguindo deglutir. E aí ele fica com a cabecinha suja de leite. Esse ponto consegue sugar o leite e está deglutindo, como eu já falei. Qual foi o horário que ele mamou pela última vez? O intervalo de mamada está correto? Ele está respeitando aquele intervalo de 40 minutos, a cada 40 minutos o ponto está levantando e está mamando? E qual é o comportamento desse ponto? Ele é um ponto ativo, que levanta, brinca, que procura a égua, ou ele é aquele ponto que fica deitado, aquele ponto alheio, né? Aquele ponto que você puxa a égua e ele não acompanha, que ele vai no caminho contrário? Então, tudo isso são comportamentos anormais que a gente deve reconhecer. E aí, após a identificação desse ponto de risco, através desses sinais de alerta que a gente falou, a gente vai fazer uma abordagem inicial. Como que está o status de hidratação desse ponto? Ele é um ponto hidratado, ele é um ponto desidratado? Intimamente relacionado com a hidratação é a glicemia. Como que esse ponto está? Eu posso aferir através do glicosímetro, né? Como vocês veem ali na primeira foto. É o glicosímetro humano mesmo, você coleta uma gotinha do sangue, coloca lá na fitinha que ele vai lhe dar, como ele não é próprio para equino, né? Ele vai lhe dar um valor aproximado, mas geralmente dá certo, a gente não tem tanto problema. E aí eu vou avaliar a glicemia. Mas pelo comportamento do ponto, você consegue identificar também aquele ponto que dorme em pé, aquele ponto que ele deita e ele não fica em decúbito lateral, que ele fica malhado e dormindo malhado. Provavelmente esse ponto está hipoglicêmico, né? E aí você vai precisar dar uma ajuda para ele mamar, ou você pega ele, coloca no peito da égua e observa se ele consegue mamar, se ele consegue sugar. Se não, eu vou precisar recorrer para uma mamadeira, né? Se ele for um ponto que não pega o peito, sim. E em último caso, até para uma sonda também. Passa a sonda e dá o leite ou o colostro a esse ponto. Eu vou ter a necessidade do uso de antibióticos, a gente avaliou lá a mucosa, avaliou a temperatura. É um ponto que está com febre, é um ponto que está com as mucosas muito hiperêmicas. Fiz a avaliação da placenta, tinha conteúdo purulento, né? Era sugestivo de uma placentite. Esse ponto vai ter necessidade sim de antibiótico, provavelmente ele é um ponto que já nasceu séptico. Então a gente precisa agir de forma rápida, porque nesses casos onde a gente tem uma infecção associada, eles são ainda mais desafiadores.
né? E a necessidade de correção da falha de transferência de imunidade passiva. Esse porco conseguiu mamar o colostro, ele mamou no período adequado, ele conseguiu absorver esse colostro, senão eu vou ter falha na transferência, e aí eu vou precisar corrigir essa falha. E como a gente estava falando das membranas, que foi a pergunta dele, no pós-parto, quando eu devo intervir? Quando o porco ele se encontra recoberto pelas membranas fetais, seja ela a membrana amniótica, que é aquele saquinho branco que recobre todo o potro, né, que a gente vê saindo as mãozinhas e o focinho do potro. Quando ele não consegue romper, a gente precisa rasgar esse saco, ou eles vão morrer asfixiados. E também do alantocóreo, né, que é essa membrana vermelha, esse saco vermelho que vocês estão vendo, que é o que a gente chama de red bag. Isso acontece quando a gente tem um descolamento prévio de placenta. Antes do potro se insinuar, a placenta descolou. E aí, se essa placenta descola, eu não tenho suprimento sanguíneo e eu não tenho oxigenação. Então, esse potro já está em hipóxia. Nesses casos, principalmente, eu preciso agir de forma rápida. Eu preciso romper e aí puxo esse potro realmente, auxilie no parto da égua. Porque, como eu falei, a placenta descolou, ele já não está mais tendo oxigenação, ele já está em hipóxia. Se você demorar, ele vai morrer. Quando não houve a ruptura espontânea do cordão umbilical, a égua levantou, o potro já se mexeu, e mesmo assim o cordão não rompeu, você vai ter que pinçar esse cordão e fazer a ruptura, né, aproximadamente 3 centímetros abaixo do umbigo. E também quando ocorre a obstrução das narinas, a gente precisa auxiliar. Então, nesse caso de obstrução, a gente vai ter que fazer a desobstrução das vias aéreas, principalmente em casos que ele não rompe o ângulo, como eu já falei, que ele tende a aspirar um pouco desse líquido amniótico, e aí você vai precisar fazer a desobstrução das vias aéreas, né? Massageando as narinas no sentido da cabeça para a ponta do focinho, tendo cuidado de sempre livrar a boca, porque nessa fase o intestino do potro está aberto para absorver grandes moléculas. Isso não impede a translocação bacteriana. Então, sempre ter cuidado com a boca do potro, porque é uma das vias de contaminação também. O decúbito external, né, se esse potro nasceu e nos primeiros 5 minutos ele não adotou o decúbito external, é aquele potro que fica deitado, como eu já falei, você deve auxiliá-lo a ficar nessa posição, principalmente para ajudar ele a respirar bem, porque se ele fica deitado, um dos lados do pulmão vai ficar colabado e aí ele não consegue respirar de forma adequada. E se você consegue identificar uma visível dificuldade respiratória, esse potro também vai precisar de auxílio, né? E aí você sustenta esse potro pelos membros posteriores, coloca ele de forma que a cabeça fique mais baixa do que o restante do corpo, para facilitar o escoamento desses líquidos que foram absorvidos. Você vai secar o dorso do animal com um pano seco e vai fazer tapotagem nas paredes torácicas, justo para facilitar o escoamento desse líquido que pode ter sido absorvido. E em último caso, você fez essa manobra, o potro continua com dificuldade respiratória, você pode dar um banho com água fria sem molhar a cabeça, para fazer com que ele tenha esse reflexo, né, respiratório, que tem a vasoconstrição, e aí auxilia na respiração desse potro. A cura do umbigo, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que é algo corriqueiro, muito geral, mas que é uma etapa fundamental e que se não for feita você vai ter problema. O umbigo, ele não é só um umbigo, né, ele tem diversas estruturas importantes. Ele é composto por uma veia que está diretamente ligada ao fígado, por 2 artérias que se conectam lá na aorta e pelo úretro, né, que vem lá da bexiga, que é por onde o potro urina enquanto ele está dentro do útero. E aí todas essas estruturas, quando o umbigo é rompido, elas ficam abertas. E aí a principal fonte de contaminação do potro no pós-parto. Então, imediatamente após o parto, romper o umbigo, esse umbigo precisa ser curado. A literatura fala de clorexidina 2% ou iodo 5%. Na minha rotina, o potro nasceu, eu já estou com o iodo lá do lado, eu uso iodo a 10%, porque ele é mais forte, aí ele vai ressecar realmente o umbigo, vai colabar esse umbigo, vai impedir a entrada de agentes contaminantes. E aí na primeira semana de vida, pós-parto, eu uso iodo 10, e aí na primeira semana eu continuo curando com iodo 5, 1 ou 2 vezes ao dia. E a cura é de imediato, né? Isso, imediato. Nasceu, rompeu, já vou lá com iodo. Tem que ser mais de um dia, 4 dias, não? A primeira semana.
Imediatamente após o parto, eu curo com iodo 10, e aí na primeira semana eu curo com iodo 5%. Eu diluo lá o iodo e fico curando entre 1 ou 2 vezes ao dia. E aqui, a título de informação, né, do exame físico do ponto neonato, esses são os parâmetros fisiológicos. No momento do nascimento, ele apresenta uma frequência cardíaca entre 40 e 80 batimentos por minuto, vai ter o início da sua respiração e a temperatura dele varia entre 37,2 a 38,9. Como vocês podem ver aqui na tabela, conforme o passar das horas, esses parâmetros tendem a subir, tanto frequência cardíaca como respiratória. A frequência cardíaca pode chegar até 150 batimentos, mas aí, ao longo da primeira semana, isso tende a estabilizar. Então, com uma semana de vida, o ponto já vai dar entre 60 e 80 batimentos por minuto, sua frequência cardíaca, e a frequência respiratória entre 20 e 40 movimentos respiratórios por minuto. O colostro, né? Ele é fundamental a sua ingestão, pois é através dele que a gente vai ter a transmissão da imunidade passiva. As imunoglobulinas que foram desenvolvidas lá na égua vão passar através do colostro para o poto e vão garantir que ele tenha proteção contra diversas enfermidades nesses primeiros meses de vida. Como a gente já falou, o poto ele não nasce com um sistema totalmente desenvolvido, o sistema imune dele também não é competente, ele não consegue adquirir imunoglobulinas através da placenta, então toda essa proteção ela vai vir através do colostro. Então a gente precisa ter o cuidado que essas éguas desenvolvam. Pode perguntar. Eu tenho observado lá que as vinícolas, normalmente, com vinícolas, o índice de pouco colostro é grande. A gente tem um banco. Quando pega uma égua que pare bem, aquelas éguas velhas, aí sobra colostro, a gente vai dando as garrafinhas. Uma garrafinha deve dar uns 300 ml. A minha pergunta foi primípara, eu entro logo com a ocitocina e eu faço os dias do Dom Peridon e ocitocina dela, certo? A minha pergunta às vezes ela com 2 dias começa a soltar o leite e vir bem, e às vezes não. Aí a minha pergunta nesse primeiro dia eu devo dar esse 1 litro de colostro parcelado em quantas vezes? De quanto em quanto tempo? Pronto. E como você falou, vamos por partes, né? Nessas éguas primíparas, elas realmente tendem a não apresentar boa produção de leite, e aí a gente pode entrar com a domperidona até mesmo antes do parto. 15 dias antes do parto já começa, só tem que ter cuidado para não fazer uma lactação precoce e acabar derramando esse colostro, né? A gente tem que observar essa questão. E aí mesmo assim, entrei com a domperidona, fiz a ocitocina, a produção dela continua baixa. Como você falou, faz o banco de colostro, né? É importante que você avalie a qualidade desse colostro que você coletou. Eu vou avaliar porque não adianta só ele ingerir o colostro, ele tem que ingerir um colostro de boa qualidade, porque se aquele colostro tiver um baixo teor de imunoglobulinas, mesmo que ele ingira 1 litro, ele não vai funcionar. Então, pega esse colostro, eu tenho um banco, descongelo, e aí ele tem que tomar pelo menos 1 litro nas primeiras 6 horas. Ele vai tomar em torno de 300 ml, 200 ml por mamada. Então eu posso fazer, né, se for um pontinho pequeno, começa por 100, faz 100 ml, se ele tomar tudo, faz mais 100, né, somando 200, e faz isso a cada hora até completar as 6 horas. A gente faz 200, 200, 200, e aí com 5 horas ele mamou 1 litro. Está respondido? Obrigado. E aí é através desse colostro que ele vai ter a transferência de imunidade, né, que vai garantir a proteção dele contra diversas enfermidades. Então esse colostro, ele precisa ser ingerido em até 2 horas de vida. Eu preciso garantir que esse colostro é um colostro de boa qualidade, então eu vou avaliar esse colostro. Ele precisa se alimentar no período seguinte, após a ingestão, em até 1 hora, né? Isso também é importante observar. Ele precisa ingerir pelo menos 1 litro de colostro de boa qualidade nas primeiras 6 horas de vida. Após as 6 horas de vida, após o nascimento desse ponto, a absorção do colostro ela cai bruscamente. Então, se você perder esse tempo, a chance dele não ter uma boa transferência de imunidade é muito maior, e com 24 horas de vida, a taxa de absorção ela fica abaixo de 1%. Por isso que esse período inicial é tão importante para o ponto neonato. E aqui, como é que eu faço a avaliação do colostro, né, que vai me garantir que esse colostro é um colostro de qualidade?
eu posso fazer a avaliação física, né? Vou observar a coloração, um colostro de qualidade, a coloração dele é amarelo-ouro, diferente de um leite já maduro, que você vê um leite branquinho e mais fino. A viscosidade dele é semelhante à parafina líquida, ele é realmente mais grosso, ele parece uma cola, se você pegar, ele é grudento. E aí eu posso avaliar também, que é uma avaliação mais acurada, né? Que é através do refratômetro de Briggs. Nele eu vou ver a densidade desse colostro, ele vai me dizer a densidade de sacarose que está relacionada com a quantidade, com o teor de imunoglobulinas que estão presentes nesse colostro. Então eu coleto 1 ml já dá, coloco uma gotinha lá no refratômetro e aí eu observo, né? Você coloca uma lanterna, coloca no olho e essa é a imagem que vocês vão ver. Se ele tem um colostro com Briggs acima de 30, esse é um colostro ótimo. Né? Se ele está entre 20 e 30, que é o que a gente tem normalmente, geralmente, ele é um colostro bom, né? Que vai conseguir garantir a imunidade do corpo. Se eu tenho um colostro com Briggs entre 15 e 20, ele já é de uma qualidade média, eu já preciso me atentar um pouco mais para esse ponto. E se ele tem uma qualidade menor que 15, ele é classificado como ruim. Se esse ponto, né, na minha rotina, se eu pego essa égua pariu, eu avalio de todas as éguas no pós-parto, a égua pariu, eu coleto o leite, o colostro, coloco no refratômetro e eu vejo um Briggs de 10, por exemplo. Eu sei que esse ponto, apesar de que ele gira o colostro num período adequado, ele é um ponto que vai ter falha de transferência. Então eu já me preparo para no outro dia entrar com o plasma, ou no caso em que se tem um banco de colostro, eu pego o colostro de outra égua de qualidade e forneço para esse povo. Então, esse é um manejo que vale a pena adotar, porque já lhe previne de problemas futuros. Né? Você consegue identificar o problema muito cedo e já corrigi-lo. E aí esse é um dos principais cuidados, né? Um cuidado que é essencial para o ponto neonato, porque através dele você vai garantir a imunidade passiva. Você vai ter a ingestão e a absorção das imunoglobulinas. E vale ressaltar que o colostro ele não garante só a imunidade, ele tem inúmeras outras vantagens, né? Ele vai maturar os enterócitos, então, em casos onde eu não tenho colostro de qualidade, não tenho banco, e vou precisar recorrer de plasma. Mesmo assim, pega aquele colostrinho que a égua deu e fornece para o potro, porque vai ajudar na maturação dos enterócitos. Vai ter um efeito laxante também, para ajudar ele a eliminar o mecônio, né? Então tem todas essas vantagens. E aí, durante esse período de absorção do colostro, nessas primeiras horas, a gente também vai ter uma absorção indiscriminada de grandes moléculas. Que isso é fisiológico para a absorção do colostro, mas não impede que também ocorra a translocação bacteriana. O intestino está lá aberto para absorver grandes moléculas. Se vai passar imunoglobulina, se vai passar uma bactéria, a gente não sabe. Né? Então, essa é a via mais importante de infecção dos pontos neonatos. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado com essa manipulação da via oral. E aí, ao nascer, o ponto ele já entra em contato com bactérias, tanto presentes no ambiente, né? Pastos muito contaminados, e também na mãe. Antes de pegar o peito, o potro fica lá procurando, ele lambe a perna, ele lambe o rabo, se a égua ainda estiver com a placenta, ele passa a boca na placenta, então a gente tem que ter cuidado com esses detalhes, né? E o fato dele mamar o colostro logo após o nascimento diminui o risco de sepse, porque apesar dele entrar em contato com essas bactérias, com esses desafios, eu vou ter lá o colostro que vai garantir a imunidade e a defesa dele. E aí um checklist da imunidade passiva, né? Para você garantir que o seu corpo vai ter uma boa transferência de imunidade. Primeiro, ele deve mamar o colostro. Esse colostro ele deve ser de boa qualidade, com um Briggs maior que 30, ou pelo menos entre 20 e 30, visto que a qualidade cai muito rápido. Ele deve mamar uma quantidade suficiente, pelo menos 1 litro, nas primeiras 6 horas. Ele deve mamar no período adequado, pois se passar esse período de absorção, não vai mais funcionar. E ele deve ser capaz de absorver as imunoglobulinas. Ali na foto a gente tem o IgG check, né, que eu faço. Apesar de eu verificar a qualidade do colostro de todas as éguas, a gente sabe que tem... Desculpa. E aí, apesar de eu verificar o colostro de todas as éguas, tem outros fatores que influem.
como falhas na absorção realmente. Eu tinha um colostro de qualidade fornecido no tempo adequado, mas o ponto não absorveu. Então, no outro dia, aproximadamente 12 e 18 horas após a ingestão do colostro, eu coleto uma amostrazinha de sangue do ponto e faço o IgG check. Ele vai me dizer se esse ponto teve uma transferência muito boa, uma transferência de nível médio, né, que vai me deixar esse ponto em observação, ou se foi uma transferência ruim. Eu vou, através dele, conseguir confirmar se tudo foi eficiente e vou garantir a imunidade passiva. É um teste que já está disponível no mercado, de fácil realização e que vale a pena implementar na rotina da criação. Ele está em torno de 90, não chega nem a 100 reais. É uma caixa com 10, a caixa com 10 está em torno de 1.900 e alguma coisa. R$90 o teste. O plasma, a bolsa custa em torno de 250 a 300 reais. Então ele compensa mais você avaliar, né? Você investe na qualidade do colostro, no manejo das ervas, verifica se esse colostro é bom, outro dia faça o teste, que aí eu não vou precisar gastar 250 reais com o plasma. Aí o plasma é congelado? O plasma é congelado, aí você descongela, e aí deixa ele descongelar no banho-maria, depois aquece um pouquinho e fornece na veia. Faz a transfusão. O fornecedor desse plasma é lá de Pernambuco, daqui? É de São Paulo, a gente consegue eles de São Paulo. E ainda tem a questão do frete também, e ainda tem a questão da qualidade desse plasma, né? A gente não sabe a quantidade de imunoglobulinas que vai ter esse plasma, eles não nos dão essa garantia. Então, às vezes, mesmo que você fazendo a transfusão de plasma desse corpo, ele ainda não vai atingir o número de imunoglobulinas adequado. E aí eu preciso fazer uso de mais de um plasma, entendeu? E aí tudo isso já aumenta o custo, né, do produtor. Caso, se o colostro for de boa qualidade, não é interessante para aplicar o plasma. Se o colostro for de qualidade, não precisa. E aí você pode até recorrer ao banco de colostro. Eu tenho outra égua que é muito boa de leite, né? Eu deixo o ponto fazer a mamada dele, o ponto nasceu, a primeira mamada é dele, ele mamou, e aí eu vou lá com o potinho, coleto esse colostro, verifico a qualidade, é um colostro de qualidade, eu armazeno. Esse ponto nasceu e a égua não deu leite, ou a égua deu um colostro ruim, eu descongelo esse colostro do banco e forneço. E aí no outro dia eu só uso o IgG check, verifico a transferência foi ok, esse ponto segue a vida dele. Se não, aí eu preciso entrar com plasma. E aí quando ocorre a falha de transferência na imunidade passiva, né, diversas situações podem levar às falhas na transferência de imunidade e está diretamente relacionado com altas taxas de mortalidade do povo. As principais falhas que podem ocorrer dizem respeito à produção do colostro, a égua não produzir um colostro de qualidade, a ingestão desse colostro, do ponto que não dá controle, não mamou no horário adequado, e a absorção do colostro pelo povo. E o tratamento para correção da falha de transferência é através do colostro, né, se ele estiver dentro do período de absorção ou com plasma hiperimune. E aí no vídeo vocês podem ver, eu estou fornecendo uma madeira para essa potrinha, foi uma potrinha que nasceu, a égua tinha colostro, o colostro era de qualidade, mas ela não conseguia pegar o peito da égua. E aí, para eu não perder esse tempo tão precioso de ingestão, eu coleto o colostro da égua na mamadeira e tento fornecer. Se mesmo assim a putra não pegou o peito, não pegou a mamadeira, então essa putra vai para a sonda. Eu sondo ela, né, e passo o colostro via sonda. Mas é importante a gente saber que esse período de 2 horas é a absorção ideal, mas que até 6 horas eu ainda tenho a absorção. Então o povo não mamou com 2 horas, mas ele mamou com 2 horas e meia, ele mamou com 3 horas, então dá pra gente dar uma segurada, né? Com 2 horas, se ele não mama, eu já coleto e vou na mamadeira, que é um procedimento menos invasivo. Passou de 3 horas, ele não mamou, eu já vou fornecer esse colostro via sonda. No caso, quando você tem uma égua problemática, uma primípara, você deu colostro, uma ocitocina, e ela é capenga. Lá no meu manejo, eu queria lhe falar o meu manejo para você me corrigir, se eu estou certo. A gente usa, porque às vezes você não tem um estoque grande de colostro, não tem direito para ficar fornecendo ali durante a semana. Aí a gente entra com NAN. Vamos com uma lata de NAN, dá o leite de NAN gordinho, e eu já começo a inserir um pouquinho de ração. E vou colocando ração por 8 dias. Esse povo já está viciado no leite e já comeu ração. E
não é possível que a égua não tenha vindo bem. Às vezes ela não vem, ele vai ser um ponto fraco, mas eu consigo escapar ele assim. O fato de eu estar antecipando essa idade dele para a comer ração, tem problema? Ou isso, o caminho é esse mesmo? Não vai ter um problema diretamente com o ponto, né? Porque eles tendem a pegar ração no período deles mesmo. Ele não é a gente que força ele a pegar ração. No começo ele vai brincar e tal, tende a evitar a égua, Mas eu vou colocando no leite, no não, eu vou colocando um pouquinho de ração, Aí depois eu vou secando, vou desidratando, aí vai ficando mais ração por ele, depois só faz ração. E em vez de estar na madeira, dá o pó mesmo junto com a ração. Eu dou leite, porque pouquinho. Eu faço leite também. Entendi. Aí vou colocando um pouquinho de ração. Aí depois vou aumentando a quantidade de ração e vou enxugando, tirando leite e tirando ração. E ele fica comendo uma cuia assim, naquela de queijo leite. Entendi. Não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nesse manejo, mas eu acho que é um manejo um pouco complicado, né? A gente tem sucedâneos hoje no mercado que fazem esse trabalho muito bem. Próprio para equino, a gente já tem sucedâneo para isso, que substitui o leite da égua. E você falou um ponto muito, muito importante, que é um ponto que não vai crescer, né? E esse fato da égua não dar leite não é mais um problema para a gente. Esse ponto não tem por que ele perder a curva de crescimento. Se você entrar com o sucedâneo adequado, né, você dilui lá, fornece na mamadeira, ou até mesmo no balde, tem ponto que pega fácil no balde, o manejo é mais fácil, né? Qualquer um dos seus tratadores consegue fazer, e você vai ter a garantia que esse ponto vai acompanhar o restante do lote. Que não vai ser um ponto mirradinho, que não vai ser um ponto pequenininho. Entendeu? Lá a gente usa o Megstart, que é da Integral, e aí a gente tem ótimos resultados. A gente já teve ponto órfão, que a égua veio a óbito, e aí ele só mamou o colostro do nosso banco, e aí todo o restante foi com o Megstart. A gente entra com o Megstart pelo menos nos primeiros 2 meses, que é quando ele realmente começa a pegar a ração sólida, né? E vai fazendo, colocando esse ponto no manejo da ração sólida. E aí quando ele pega a ração sólida, eu paro de fornecer o Megstart na mamadeira, coloco o pó na ração. E aí ele come a ração com o pozinho do Megstart, e aí a gente tem resultados realmente excelentes. Outros que ficam até acima da curva, comparado a outros que estão mamando na própria mãe. Respondido? E aí, em caso de falha de transferência, a gente faz o tratamento ou com colostro, no período adequado, ou com plasma hiperimune. Né? No que diz respeito à eliminação de urina, nos machos ela deve ocorrer em até 6 horas, e nas fêmeas em torno de 12 horas após o parto. Se esses poucos eles eliminam a urina muito cedo, logo após o nascimento, a gente tem que ficar de orelha em pé, né? Porque tem alguma coisa acontecendo ali. Provavelmente ele passou por um período de estresse fetal, liberou o cortisol mais cedo, e aí eles acabam eliminando essa urina mais cedo. E se ele não tivesse nascido no período adequado, provavelmente ele ia eliminar essa urina ou esse mercúrio dentro do útero, e aí você ia ter asfixia, infecção e todos aqueles problemas. A eliminação do mercúrio ela deve ocorrer entre 2 horas e 12 horas após o parto. Né? Após esse período, ele pode iniciar uma retenção. Você vê aquele ponto que demonstra incômodo, desconforto abdominal, é um ponto que não dorme, que ele levanta e anda, fica com o rabinho levantado, o abdômen pode distender um pouco. Então, nesses casos, para corrigir a retenção do mercúrio, a gente utiliza enema, né, que é feito com uma solução de fosfato de sódio ou uma solução de glicerina líquida neutra junto de água morna. A gente já tem enema humano comercial, eu utilizo eles, nunca tive problema, então tem que ter cuidado porque eles podem alterar pH da mucosa ali do reto, né? E também tem que ter cuidado para não machucar. E após a utilização do enema, você avalia nas 12 horas seguintes para ver se ocorreu toda a eliminação do mecônio ou se você vai precisar intervir novamente. E após todos esses cuidados que a gente falou, de cura do umbigo, colostro, eliminação de mecônio, da avaliação geral do neonato, né, que passou esse período, essa fase mais crítica, você mantém ele só nos cuidados gerais, né? Eu recomendo nesses primeiros dias, ou em um piquete de qualidade que você consiga observar ele, né? Ou então coloca esse ponto na baia, pelo menos nessa primeira semana, faz a cura do umbigo,
observa, né, uma vaia de qualidade, uma cama limpa, seca, e aí após essa primeira semana você pode soltar ele no piquete junto das outras éguas, né? Não fazer, misturar lote de idades diferentes. Coloca ponto novinho até um mês com ponto novinho, a partir de um mês forma outro lote, para a gente não ter problemas tanto sanitários como de acidentes. E aí esses são os cuidados mais gerais. E aí vocês têm um vídeo, né? Essas são as nossas baias lá. E aí o meu manejo é esse: o potro nasce, eu assisto todos os partos, verifico a qualidade do colostro, garanto que esse potro vai mamar na hora adequada, observo a eliminação de mecônio. Aí eu elimino a placenta, tudo ok. Se não elimina, eu vou intervir também. E aí, quando ela elimina, eu coloco ela na vaia com o potrinho, fico observando a mamada. E aí, na minha primeira semana, eu deixo ele na vaia, faço a cura do umbigo. Potros que nascem mais fracos, né, que tendem a não acompanhar a curva de crescimento do lote, eu já entro com a suplementação a partir do segundo dia. E aí, com uma semana, 10 dias, até mesmo 12 dias, eu vou soltar esse potro junto do lote de potros recém-nascidos. E foi isso, né? Agradeço a presença de todos, agradeço a atenção e coloco à disposição para possíveis dúvidas. Alguém tem pergunta? No início foi mostrado o manejo dos pastos, né, onde as águas podem ficar. Lá atrás, a gente tinha uma condição de criar os animais em pastos diferentes, né? E normalmente quando a água está bem, a gente pode estar mudando de pasto, às vezes o melhor, ou até mesmo essa condição, porque meu avô dizia, não muda, não é bom, sabe? E às vezes um pasto levar em outra roça e a gente não levava a água para lá. E essa condição interfere no parto da Você pode repetir? Deixa eu explicar. Normalmente, quando a gente coloca um animal na roça, a gente não fica mudando muito ele, né? Muito ela. Aí, para não interferir no parto. E às vezes meu avô, meu pai, tinha uma roça melhor e não colocava a égua porque poderia interferir no nascimento lá dentro. Isso pode acontecer ou não? O estresse. O estresse. O estresse ele pode sim interferir na gestação da égua, mas isso tem que ser um estresse muito grande, entende? Essa mudança de pasto, aí tirei a égua desse pasto, coloquei no melhor, não interfere tanto. Talvez se ela continuar naquele pasto que não é de qualidade, que não tem capim à vontade, entendeu? Ou seja, pior para ela e para o desenvolvimento do ponto do que se eu transferir ela para um pasto melhor. E no começo também mostrou inúmeras vacinas, né? Não tem uma vacina que complete todas as dosagens, uma coisa assim? A vacina mais ampla que a gente tem hoje é a Lexington, né? Mas alguns veterinários eles não gostam de usar ela para herpes, por exemplo, porque as cepas que a Fluvac, por exemplo, pega, a pneumaborte, são cepas que diferem um pouco das cepas que as vacinas de outra marca pegam. Então, principalmente veterinários de reprodução, eles gostam de usar a pneumaborte, né, em egopren, para proteger do herpes vírus, tanto a forma respiratória como a forma abortiva. Então, usa a pneumaborte nesse lote de egosprens, né, faz a leptospirose. No último mês, a gente usa a Lexington, justo por essa questão que ela é mais ampla, para garantir o colostro de qualidade. E aí, no restante do rebanho, eu utilizo a Lexington, que cobre essa gama de doenças maiores. E eu vi que esse seu curso de vacinação, porque no meu lá eu faço 3 Lexington. Fica bem mais caro do que esse seu. A pneumaborte eu acho que é mais... Porque eu sei se a leptospirose é barata, as outras, se são os Alex uma vez, que é mais caro. Uma vez, no 10º mês, isso. Esse meu manejo pode estar deixando a placenta mais espessa? Não. Aí alterações de pacientes estão relacionadas ou com a idade da égua, né? Égua mais velha tende a formar mais cicatriz, tende a ter problemas mais recorrentes, ou a uma placentite mesmo, entendeu? Então é interessante avaliar essas éguas. Será que essas éguas estão tendo um problema infeccioso nessa placenta? Eles estão mais relacionadas, porque é o seguinte, a placenta ela
um local muito reservado. Tanto que as imunoglobulinas, o tipo de placenta da égua, não permite que as imunoglobulinas passem. Então, até o antibiótico, somente a sulfaputrimetropin que consegue ultrapassar a barreira placentária e chegar lá, entendeu? Então, a maior parte do manejo que você faz geral na égua, vermífugo e tal, são poucos os princípios que conseguem chegar na placenta. Então, isso não influencia de uma forma tão abrupta assim. Após o parto, quanto tempo a égua está pronta para receber o cavalo novo? Tem o que a gente chama de cio do porco, né? Que é em torno de uma semana até 15 dias, mas isso depende totalmente de como que está o tempo dessa égua, de edema uterino e tudo, porque às vezes a égua entrou no cio, mas esse útero ainda está muito edemaciado e aí ela não vai conseguir segurar a gestação, entende? Então, realmente não tem uma disponibilidade muito grande de éguas. Então, eu posso usar esse cio do potro e avaliar se compensa tentar inseminar ou cobrir essa égua. Se eu tenho mais éguas disponíveis, eu aconselho a usar as outras éguas, como esse embrião, algo assim, porque diminui as perdas. Obrigado. Eu vejo muito seminário, que é forte, que você pegou com os anos da forragem, e também já acha que a ração eu vejo pouco, peguei generalizando. Isso interfere muito no potro, ou até no quarto, alguma coisa, a mineralização com sal, ou você faz o sal e é forçado, ou você deixa à vontade lá. Com certeza, né, interfere diretamente, porque é lá na gestação que vai ter o desenvolvimento ósseo, então a égua precisa de muito cálcio, precisa de muito mineral, e aí se ela não tiver esse suprimento, vai nascer um potro com um problema, vai nascer um potro mal desenvolvido. Então, lá no Aras a gente faz a injeção forçada, a gente coloca junto da ração uma quantidade pequena de sal, mas a gente também deixa sal à vontade, tanto nas baias como em todos os piquetes. Era uma dúvida? Então, eu sempre deixo o potro fazer a primeira mamada, então ele vai lá, pega o peito, mama, a primeira mamada sempre é dele. E aí depois eu vou tirar um volume de um potinho em torno de 300 ml. Então isso é muito pouco comparado à produção de colucho que a égua tem, então não acaba não interferindo. Ok? O tempo esgotou. Só uma pergunta. O acompanhamento do peso do potro diariamente, quantos quilos ele pega no dia? Na fase de crescimento rápido, ele aumenta em torno de 3 kg, 4 kg por dia. Entende? Mas nessa fase, os primeiros 6 meses é a fase de crescimento rápido do potro. Com 6 meses, ele já é para ter atingido entre 60% a 80% do seu tamanho e peso adulto. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado e ser muito criterioso nessa avaliação, porque essa é a fase de crescimento rápido. Se eu perco a curva de crescimento desses primeiros 6 meses, provavelmente eu não vou conseguir recuperar nem com uso de hormônio, nem com ração, suplementação, nada. Então esses primeiros 6 meses são cruciais no desenvolvimento dele. Vocês têm meta lá no integral? Meta de peso ao nascer, tanto de meses, tanto de meses. A gente tem a base, né, do peso que nossos potros nascem, e aí potros que nascem abaixo da média, eles são tratados de forma individual. O potro que nasceu abaixo da média, ou que ele teve alguma patologia que interfere no crescimento dele, a gente já suplementa, já entra com o Megstat, porque a gente tem a ração própria para a potro, que é a ração dele, e aí nela já tem tudo o que ele precisaria de leite. E aí nesses potros que ficam abaixo da curva, a gente suplementa também com o Megstat para eles darem uma recuperada. O Megstat está até quanto tempo de idade? Até 6 meses, 7 meses. A partir disso eu não recomendo, porque depois desse período ele pode causar diarreia, né? Porque o potro já vai estar mais velho e ele não tem tanta necessidade de leite como um potro mais novinho. Então até 6, 7 meses no máximo. Após isso a gente entra com outros suplementos. Já existe algum pré-clínico ou alguma coisa que já é feito isso para essas partes? A gente tem uma pasta da Botufarma agora que é direcionada para neonato, o nome é neonato mesmo, e aí a gente pode usar mais como uma reserva de glicose
de suplementação vitamínica, né? Probiótico eu não recomendo usar porque a gente não tem nenhuma comprovação científica de funcionalidade, porque a gente não sabe o que compõe a microbiota daquele porco, entende? Então eu não sei o que eu vou precisar suprir de microbiota. Então, probiótico eu não vejo razão de por que usar. Esses suplementos vitamínicos, como o neonato, é uma boa, né? Ele é uma reserva de glicose, o outro vai dar um up e vai desenvolver melhor. Então, eu acho que não para todos os pontos, mas para esses que nascem fora da curva. A intolerância à lactose. A gente perdeu um pouco, o outro está tentando salvar. Como eu falei, esses pontos eles tendem a nascer com um sistema orgânico não muito definido. Pontos de éguas velhas, né, o suprimento de oxigênio, de nutriente, é menor comparado às outras éguas. Essa égua, né, tanto pela idade como pelo histórico de problemas com os pontos, é uma égua que já deveria ter sido descartada. Então, se eu tenho um ponto que ele não tem suprimento de oxigênio, por exemplo, ou nutricional, provavelmente ele é um ponto que vai nascer mal ajustado, né? Com aquela síndrome do mal ajustamento. Ele pode ser um ponto que passou por um período de hipóxia, e aí o que essa hipóxia afetou? Será que afetou o sistema nervoso central? Pode ser que não, pode ser que de comportamento ele seja normal, mas essa hipóxia pode ter afetado o intestino. E aí eles demoram um pouco mais para maturar esse intestino e eles não conseguem absorver a lactose e aí ficam com intolerância. Tanto que geralmente esses pontos que apresentam intolerância, que são pontos desmaturos ou mal ajustados, que demoram um pouco mais a maturar, em torno de 1 semana de vida, você entra com a lactase, suplementa lá com a enzima, e aí com 1 semana ele já consegue sobreviver sem a enzima. Então, o que pode estar acontecendo é isso, é algum problema placentário, estão nascendo pontos desmaturos, né, que não conseguem maturar o seu sistema orgânico e eles não conseguem absorver a lactose. Por isso que eles estão tendo a intolerância. Mas essa é uma época que deveria ser descartada, né, tanto pela idade como pelo histórico de problemas. Mais alguma coisa? Pronto, é isso. E obrigado mais uma vez pela presença de vocês.